todos novamente, bom dia quem está em casa vendo essa aula ao vivo. Essa aula a gente fez para cada 4 semanas, a gente está discutindo os temas ao qual foi trabalhado nessas 4 semanas. Nós estamos estudando o ensino doutrinário de Jesus nos evangelhos, estamos no segundo eixo, falando sobre as parábolas de Jesus. Nós tratamos por volta de 7 parábolas, né? Foram 3 semanas, né? Sendo uma dividida em duas, né? Que a gente fez Marcos 2, 18 e 22, uma aula só. Depois a gente trabalhou os textos de Lucas 6, né? Que foram as outras 2 parábolas. Na semana seguinte, as parábolas de Lucas 7. E depois, a semana passada, a gente trabalhou de Mateus 12. Então, vamos começar com a primeira parábola sobre o novo de Deus, né? Marcos 2, 18 ao 22. Tem alguém, uma pessoa que tem alguma dúvida sobre essa parábola? Que é aquela parábola famosa dos odres novos, odres velhos, roupas novas, roupas velhas, que os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuam, né? E ele estava na casa, provavelmente, de Mateus, o publicano, e eles estavam festejando porque Jesus tinha chamado Mateus para ser um dos seus discípulos e ele tinha ido, ele tinha abandonado a vida de publicano, e aí Mateus, muito feliz por isso, chamou em sua casa e lá eles estavam comendo e festejando isso, quando os fariseus e os discípulos de João Batista entram e fazem a pergunta a ele, né, por que que ele não jejua, né? Tem alguma dúvida sobre essa passagem, ou algo que vocês gostariam que fosse ressaltado? Ô Lucas, eu queria, na verdade, você não precisa nem discutir isso agora, só quero colocar esse ponto, talvez em algum outro momento, com alguma parábola, você possa avançar um pouco nisso. Eu estava pensando nessa noite, uma questão relacionada justamente a essa e outras parábolas de Jesus, né? A gente verifica o seguinte, os fariseus, né, e até talvez alguns grupos mais ascéticos, né, que tinham lá na época de Jesus, como os essênios e outros mais, né, eles tinham uma prática religiosa, né, eles jejuavam, eles buscavam a Deus, faziam orações, aquelas orações das 7 bênçãos e etc. Mas Jesus fala que eles estavam longe, eles honravam a Deus com a boca, mas o coração estava longe. Ele falava que ele queria misericórdia e não sacrifício, né? Então, o que eu acho interessante é que a prática religiosa, por si só, ela não aproxima o ser humano de Deus. Né? Muito pelo contrário, ela pode até afastar o ser humano de Deus quando a pessoa é guiada, por exemplo, por preceitos humanos, como Jesus mesmo fala em vários textos, nos embates que ele teve com os fariseus. Então, o que eu quero colocar agora, que depois a gente pode discutir em algum momento, é qual o risco que nós corremos com o Evangelho, que a nossa prática religiosa, ou a nossa prática, ou o nosso corpo doutrinário que a gente tem desenvolvido dentro da teologia ao longo desses anos todos, possa, de alguma maneira, nos afastar de Deus, mesmo que a gente não tenha essa consciência e esteja achando que a gente está no caminho de Deus, porque entendo os fariseus, a despeito de eles saberem que eles tinham hipocrisias ali por trás, né? Mas assim, em algum momento, devia ter algum fariseu ali que, sei lá, que fosse, vamos dizer assim, honesto diante de Deus. Né? O próprio Paulo, não sei se ele era hipócrita, mas na verdade ele não tinha entendimento, ele era sempre espiritual, como Jesus comentava, né? Então, assim, eu queria ir, tem até até do próprio hoje da reforma, né? Porque qual o risco que nós corremos como evangélicos hoje em dia, século XXI, dentro das nossas tradições, dentro da nossa teologia, estamos com práticas que, em vez de nos aproximarmos de Deus, possam nos distanciar e a gente ser ignorante em relação a isso. Essa questão está relacionada com a questão do vinho novo, vinho velho, odre novo. Né? Não dá para você misturar uma religião, vamos dizer assim, do judaísmo dentro da visão do cristianismo. Né? Por isso que Jesus contou essa parábola. Só completando a pergunta do Rômulo também, não é só nessa parábola, mas em todas as outras, aqui que eu estou vendo na frente, é Jesus falando sobre a dureza do coração deles, entendeu? Então tem aqui, o que o Rômulo falou, tem a dos servos perdoados,
Então, a pergunta ela é muito perspicaz porque ela trata basicamente o que Jesus fala na maioria dessas parábolas, mas essa parábola mais profundamente. Por quê? Por que os fariseus vão fazer essa pergunta para Jesus? Porque eles querem atacá-lo, né? Eles estão no meio de uma festa e falam: por que você está na festa comendo e bebendo e você não está jejuando? Por quê? Porque os fariseus não viam a possibilidade do reino de Deus indo para os publicanos. Comer para um judeu é você tomar parte deles. Então, se você come publicanos, você aceita o que os publicanos são e fazem. Só que Jesus, ele não está se assentando ali de maneira qualquer. Ele está trazendo salvação ao perdido. E eles não conseguem ter essa perspicácia. Por isso que eles atacam Jesus. E aí Jesus ele faz a crítica a eles, né? Ele vai chegar e vai falar: olha, no momento que o noivo está na festa, não tem como jejuar. E aí ele reforça que ele é o papel do Messias, né? Porque o Messias ele veio para quê? Para salvar. Eles cantavam isso quando eles iam para Jerusalém, eles cantavam o Salmo 118, né? Bendito aquele que vem do Senhor, bendito aquele que nos vem nos salvar, né? Então, o que era essa salvação? Não era só salvação contra um império, mas era a salvação dos seus pecados. Então Jesus estava ali para salvar aquele publicano. Só que eles consideravam aquele publicano como nada. Então Jesus fala: não tem como lamentar se o noivo está presente. O noivo é ele se aponta como Jesus. Quando ele fala isso, é uma indicação clássica de que está chegando o dia do Senhor, e o dia do Senhor, o Senhor vem salvar. Ele faz uma indicação clássica para eles. Então não tem como ter contrição. E aí ele faz a parábola. E a parábola, tanto a simbologia, tanto do odres velhos e do odres novos, manto novo, manto velho, ele reforça a ideia de que, olha, é chegado o tempo do Senhor. E esse Senhor é como se esse dia novo do Senhor é como se fosse um odre novo. Você não coloca num odre novo, né? Você não coloca num odre velho um vinho novo. Por quê? Porque ela estoura. Você tem que colocar vinho novo em odres novos. Ou seja, o reino de Deus, ele não encaixa na religiosidade farisaica. Ele não encaixa na sua religião, porque a sua religião ela é feita de rituais, e esses rituais não podem transformar o coração do homem. Esses rituais seus são limitados. Quando ele fala de roupa, manto, para o judeu, o manto é o cosmos. Deus, quando ele criou o mundo, ele estendeu como se fosse um edredom, e depois ele vai recolhê-lo, diz os profetas. Então, o cosmos de Deus, ou seja, a cosmovisão do reino, ela não cabe. Quando ele fala que não dá para emendar a roupa nova, não dá para você emendar esse novo cosmos de Deus. Então, o que aqueles religiosos tinham que fazer? Eles tinham que entender que o tempo e a religiosidade dele era insuficiente e que o reino de Deus era completo e perfeito, que eles tinham que se submeter. Porque o reino de Deus, que é o novo cosmos, que é o vinho novo, eles deveriam se submeter a ele. E eles deveriam entender da alegria desse novo cosmos, que é a alegria da salvação de um pecador. Daí a figura também do vinho, né, de alegria. Então eles não entendiam, né, eles não aceitavam o reino de Deus porque não ia segundo os seus parâmetros de verdade. Né? Por isso que é muito importante. Eu tenho meus parâmetros, o reino de Deus tem os parâmetros dele. Quem que tem que atualizar quem aqui? O fariseu tem que atualizar, fazer o reino de Deus atualizar a sua religiosidade, ou o fariseu deve se submeter ao reino de Deus? Então, o reino de Deus tem que se adaptar ao fariseu, ou o fariseu tem que se adaptar ao reino de Deus? O fariseu teria se dobrar ao reino de Deus. Por isso que a gente não atualiza a palavra nos atualiza, porque é ela que tem a cosmovisão, é ela que tem a base.
ele não se submeteram, né? E aí entra a pergunta, até que ponto a religiosidade pode nos fazer ao ponto daquilo que o Wesley chama de meios de graça? Por que a religiosidade? O que os fariseus acreditam? Que eles cumpriam os 613 mandamentos com as obras de subrogação. O que são as obras de subrogação? Guardar o sábado, dar o dízimo, orar 3 vezes ao dia, chamar e a 18 bênçãos, jejuar 2 vezes na semana, obras de caridade, dando esmola, obras de purificação, então eles tinham que se lavar, limpar. Então, se ele cumprisse essas obras pietistas, essa religiosidade, ele cumpriu os 613 mandamentos. E o que Jesus dizia, olha, isso não pode transformar o seu coração. Né? Até quando ele vai lá falar em Mateus 15, né? Não importa o que está fora, mas o que está dentro. Então, se só a religiosidade não está transformando o seu coração, não está transformando a sua vida, se você não está sendo a imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, a nova criação que o Wesley fala, se você não está sendo transformado, se sua família não está sendo transformada, se a sua comunidade não está sendo transformada, se você não está sendo luz e sal, significa que a sua religiosidade está falha. Porque a religiosidade, como Wesley diz, é o meio, não é o fim. Os fariseus faziam de fim. Bastava eu orar, bastava eu jejuar. Né? Eles não entendiam o cerne da lei, que era o quê? A lei ela vem transformar a relação entre o homem com o homem e o homem com Deus. Então, ele tinha que se transformar segundo os mandamentos de Deus, que é a santificação, e deveria transformar a sua santificação numa santificação social, relação entre as pessoas, né? Então, como que ele tem uma santificação completa se ele vê um publicano se arrependendo e não se alegra? Se ele não tem a misericórdia como Deus tem misericórdia, né? Então, por isso que é muito importante, o metodismo reforça isso, Romo, de a gente estar analisando a si mesmo, né? A coisa mais inovadora da teologia do metodismo é a ideia da perfeição cristã. Né? Porque o Wesley ele acompanha o luteranismo quando ele fala da salvação pela fé. O que tem de inovador na teologia metodista? Que o Lutero não conseguiu definir o que seria então a santificação. E o Wesley consegue, né? que é a teologia, que é o conceito da perfeição cristã. Que é o quê? Que é buscar os meios de graça e é buscar você cada vez mais crescer em Cristo, que é a ideia da perfeição cristã, né? Que é não só as obras de pietismo, como as obras de caridade, e ao mesmo tempo você não achar que você nunca está pronto, que você tem que sempre buscar ser de santo como eu sou santo. E não só você, mas aquilo que está em volta de você. Então é essa sede, esse desejo. Então, Rômulo, quando que a gente vê que a nossa religiosidade está nos deixando inférteis, né? Que essa foi a pergunta. Quando a gente acha que está pronto, quando a gente acha que a gente não precisa mais, quando a gente acha que isso não é para mim, isso é para os outros. Quando a gente para de trazer o evangelho para dentro, quando a gente não percebe mais as nossas falhas, os nossos erros, quando a gente se acha justo, santo, como aqueles homens, quando a gente se acha superior aos outros, né? É aí que está o ponto. Então a nossa religiosidade não deve apontar para fora, deve apontar para dentro. E a gente nunca deve se achar pronto, né? Por isso que Deus fala, sede santo como eu sou santo. Não tem como eu ser santo como ele. Por isso que eu vou ter que buscar a minha vida inteira essa santidade, essa transformação, essa mudança. Ou seja, é uma corrida inesgotável, imensurável, inacabável. Por isso que aquele que persistir até o fim será salvo, porque eu não vou desistir, né? Eu vou continuar buscando. Esse é o novo cosmos de Deus, esse é o novo reino, né? Então a salvação ela é daquele que crê, mas lembra que Tiago fala, as obras acompanham o que crê. Né? Se suas obras não acompanham, a sua fé não é verdadeira. Então a fé, por isso que o justo vive pela fé, ele vive na transformação do seu homem. Então, se as nossas obras de religiosidade não
não estão nos transformando, a gente tem que repensá-las. Esse é o ponto. Se eu não estou melhorando como marido, como filho, como servo, como profissional, existe algum problema na minha fé. Porque eu tenho que ser sal e luz em todos esses ambientes. Aqui, nessa parábola em específico, Jesus está mostrando o quê? Que o cerne da lei é salvar as pessoas. O cerne da lei é salvar as pessoas. O cerne da lei é que a graça de Deus alcançasse a todos, como na revelação de Pedro, quando ele está orando lá em Atos 10, e aí ele tem uma visão onde é colocado um manto, preste atenção novamente, um manto, e em cima desse manto é colocado vários animais impuros, e é pedido para que ele coma daquilo. Coma. E ele come. E antes ele comer, fala, não, Senhor, eu nunca comi nada disso impuro. E aí o Senhor fala a Pedro, mas como você pode considerar algo impuro algo que eu já purifiquei? Ou seja, o novo cosmos de Deus é a salvação para todos, para judeus e não judeus, para os goins, né, os ímpios, e para os judeus. Eu purifiquei a tudo. Por quê? Porque o sangue de Jesus, a consumação, está tudo consumado pelo sangue. Então todo aquele que arrepender e crer pode acessar o reino dos céus. Então é um novo cosmos. Por isso que Pedro sai dali e entra na casa de Cornélio e prega para ele. Então, entenda isso. Ali, os homens fariseus não entendem o cerne da lei, que é o quê? Aquilo que o dia do Messias representava nos profetas, onde todos os povos se voltariam a Deus e voltariam a crer como único só Deus. É isso que Jesus está fazendo. Ele está libertando os oprimidos. E aqueles homens estavam preocupados, estavam querendo condenar Jesus. Então, eles não entendiam o cerne da lei, né? E acontece a mesma coisa. Se a gente não entender o cerne da lei, que é salvação e arrependimento das pessoas, e a nossa transformação, a gente perdeu o fio da meada, a gente perdeu a base do que é o evangelho. Então seria isso, eu acho, Rômulo, eu penso, não sei se eu consegui responder, mas essa é a ideia. A gente tem que sempre estar olhando para a gente sempre tem que ver se os meios de graça estão realmente nos transformando, porque invariavelmente você vai descobrir falhas, invariavelmente você vai descobrir erros. E é isso que você tem que mudar, né? E quando você não vê erros e falhas, aí está o grande problema. Ok? O que eu acho interessante, Lucas, eu acho que você chegou no ponto mesmo, é que alguns, não vou dizer que, claro que a palavra os fariseus se converteram, né? Então nem todos os fariseus pereceram, né? Mas assim, esses que Jesus teve contato diretamente, a gente vê que eles não admitiam a possibilidade de eles estarem errados. Não. Assim, isso que eu assim, mais assim, me chama, mais me espanta. E quer dizer, e é interessante assim, que Jesus, né, naquele texto de Marcos, em que eles descem o paralítico. Né, lá em Cafarnaum. Né? Sim, na casa de Pedro. Exato. Jesus fala assim, olha, o que é mais fácil dizer? Né? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te, toma teu leito e anda. Né? Então, mesmo eles vendo os sinais, né, eles não admitiam. E quando não tinham como negar os sinais, eles diziam que Jesus expulsava Deus pegou, porque tem o poder de Deus. Então, eles, quer dizer, colocavam como se Jesus fosse um demônio criado. Quer dizer, aí Jesus fala, como é que o reino vai se voltar contra si mesmo, ele vai acabar se destruindo. Então, assim, o que eu acho interessante é essa do que leva o ser humano a petrificar de tal maneira o coração, né, que eles olhando, como dizia Isaías, né, eles olhando não enxergam, ouvindo não conseguem entender, né, assim, como o coração do ser humano ele é enganoso e é terrível, né. Eu me lembro uma vez, você comentou sobre essa questão, a questão da sempre tendo que aprender, nunca está pronto. Claro que eu não vou criticar a pessoa por contar o fato. Eu era professor da escola dominical, lá na igreja de Vila Isabel, há muitos anos
pessoa que era assim meio turista, mesmo quando ele ia na igreja, né? Aí a gente convidou ele para ficar na escola dominical. Eu sei que vocês estudam tanto, eu já sei tudo. Estudando, ainda para de estudar. Você entende essas coisas, tanto gosta de ficar estudando. Assim, eu fiquei até sem palavra, né? Falar o que uma pessoa dessa. Tá bom, glória a Deus. Agora, você vê que o problema é isso, né? Quando a pessoa acha, né? Ou tem a presunção de achar que ela já tocou, né? Já ganhou o conceito máximo, né? Ela deveria ter sido arrebatada já, né? E isso é muito importante, Rômulo. Entender não só que os meios de graça têm que nos mudar, mas também a cosmovisão de Deus. A cosmovisão de Deus tem que nos atualizar. No momento que a gente fala que a cosmo de Deus ela é insuficiente, que a revelação de Deus ela é limitada, você está dizendo que a cosmovisão você está dizendo que você precisa colocar alguma coisa em cima do edifício que é Cristo, né? A sola escritura, Jesus é a verdade, é a palavra. Então, isso entra na segunda parábola, que é o cego guiando o cego, né? Que aí você tem a figura tanto do cego que leva ao buraco, como Jesus falando também em Mateus que a árvore que não foi plantada do meu pai seria arrancada. Qual que é o significado disso? Que aqueles homens, Rômulo, eles estavam tão cegos na sua própria cosmovisão, no seu ensino, que eles não conseguiam receber o ensino de Deus. Então, o que Jesus fala? Olha, o meu ensino é eterno, mas o de vocês vai ser arrancado, ou o de vocês vai cair no buraco. Tanto a figura arrancar como a figura do buraco são terminologias próprias do juízo, né? A árvore é Israel. Se você arranca essa árvore, ela está dizendo que, olha, líderes de Israel, se vocês não aceitarem o reino de meu pai, vocês vão ser arrancados. E vocês vão ser retirados, porque a sabedoria e a cosmovisão base não é a de vocês, porque a sua sabedoria e a sua cosmovisão, ela é passageira, ela vai ser arrancada, ela vai ser destruída, mas a minha é eterna. Então, por isso que é fundamental, não dá para atualizar as escrituras são o que elas são. Porque se a gente atualiza a escritura, quem vai ser a pessoa que vai dizer o que pode e que não pode nas escrituras? Quem vai ser esse revelador aí? Tudo se torna subjetivo, nada se torna absoluto. A gente vai ressignificar as escrituras na nosso contexto, e aí o que vai sobrar disso? Como isso não vai tirar a identidade? Entende? E aí, se a gente estudar um pouquinho de história, a gente vai saber que todo o mundo ocidental foi construído em cima da cosmovisão cristã. Eles dizem que a cosmovisão cristã é machista. Peraí, mas quem criou o direito ocidental? Quem criou o direito de indivíduo e a democracia liberal? Quando John Locke traz isso, ele traz as escrituras, como Montesquieu fala do império da lei. Ele traz as escrituras. Quando a gente tem um movimento das mulheres católicas, lá no início do século XX, para dar o direito ao voto da mulher, para a mulher participar do meio social, ela é fruto de um pensamento judaico-cristão. Por que você tem, no mundo judaico-cristão, as maiores liberdades para a mulher? Vê se lá no Catar a mulher pode trabalhar. Vê se lá na Arábia Saudita a mulher pode trabalhar. Vê nas outras culturas a liberdade da mulher. Como que então, no lugar onde tem mais liberdade e voz para a mulher, ela pode ser machista? Isso não quer dizer que a gente não tenha machismo, mas o machismo e os outros problemas da sociedade não é do meio, mas é do indivíduo. É do indivíduo. E olha só, se nós somos filhos, se nós entendemos a cosmovisão cristã, a gente entende que o pecado está no meio. E que o pecado não está no meio, está no indivíduo. O homem é mau e ele precisa ser redimido pela palavra de Deus. Quando eles querem falar que a cosmovisão cristã que tem o machismo, o que ele está dizendo? A Bíblia é insuficiente, o legado cristão é insuficiente e o mal está no meio e não no indivíduo, porque eles querem criar uma estrutura totalitária. Eles estão trabalhando o Rousseau ali. Tá? Você quer falar, o Fausto? Você queria comentar alguma coisa? Fica à vontade, por favor.
Pode falar, é muito bom. Não, eu não tô nem... Uhum. Só que... Sim, sim, já referendou. Sim. Só que o que aconteceu com a Ku Klux Klan? A Ku Klux Klan, ela é filha do darwinismo social. Ela é filha da ciência. Naquela época, a questão da eugenia era algo padrão, estudado desde o século XIX e XX nas universidades europeias. Então foi o quê? A cosmovisão eugenista que atualizou a Bíblia. Se você estudar, por exemplo, a Ku Klux Klan, ela é filho do movimento do sul dos Estados Unidos, que são o exército dos confederados que vão criá-las, que não aceitam a derrota. E aí o que acontece? O Abraham Lincoln, que é o cara que lutou contra os confederados, ele usa das escrituras para justificar a libertação dos escravos, como Wilberforce usa das escrituras para por fim à escravidão, como os padres da Igreja Católica no século 7 e 9 usam das escrituras para ser a primeira filosofia a falar contra a escravidão. Se vocês não sabem, até 1960 na Etiópia e em alguns países da África era praticado o comércio de escravidão. Por quê? Porque é algo padrão desde a pré-história. Porque isso é a maldade inerente do ser humano. E a cosmovisão cristã, que tem falhas, óbvio, não é perfeita, mas é ela que vai levar à liberdade. E é isso que é. E a gente tem que... não quer dizer que ela tem que ser levada no literal, mas você tem que saber ler ela. Porque no momento que você fala que o cristianismo justificou a escravidão, que é o texto que é usado nessa pregação, que é a carta de Filemão, é você esquecer de tudo que aconteceu no primeiro ao terceiro século, que os cristãos compravam liberdade de outros cristãos, e como os donos de escravos tratavam os escravos não mais como escravos, mas como cristãos, mas toda a história de que foi o cristianismo que libertou os escravos, foi a filosofia cristã. E a eugenia era contra, porque via uma... Se você forem estudarem, por exemplo, Chamberlain, que é o pai desse pensamento, que ele escreve os fundamentos do século XIX, ele vai dizer que Marx está errado, que não é um choque de classe, é o choque de espécies. E aí as espécies mais evoluídas tinham que estar no topo. Então eles acreditavam, como na cultura clássica, aristotélica, que existiam diferenciações de aqueles que foram criados para dominar e ser dominados. Eles vão nessa esteira tanto da eugenia darwinista como do aristotelismo, e não nas escrituras. Né? E aí pessoas do sul que eram cristãos deixam essa eugenia e esse aristotelismo a atualizar as escrituras. Mas aí todo o movimento de Wilberforce e de Wesley na Inglaterra e todo o movimento de Abraham Lincoln e dos grupos abolicionistas nos Estados Unidos, que eram cristãos. Então, por quê? Porque eles não deixaram a eugenia atualizar a Bíblia. A Bíblia atualizou a cultura do homem. Por quê? Direito de individual. Todos são iguais perante Deus. Isso é revolucionário. A Roma não considera as pessoas iguais. Grécia não considera as pessoas iguais. O cristianismo é o primeiro a dizer todos são iguais diante de Deus, sendo cristão ou não. Isso é uma construção judaico-cristã. Demorou séculos para chegar nisso. E é isso que está na parábola, nas duas. Quando a gente fala depois da construção, Jesus fala, aquele que ouve as minhas escrituras e pratica. É um edifício. Qual é o edifício? Quando ele fala, quem ouve minhas palavras, por que ele compara com uma casa? A casa é o fundamento. Por isso que ele é a pedra angular. Ele é a base. Se a gente for construir, a gente tem que construir em cima dos seus princípios. A gente não pode
perder a identidade da palavra. A gente tem que ouvir a palavra e praticá-la. Então, se você ouve e pratica, vai vir um juízo, você será salvo. Se você não ouviu e não praticou, você não será salvo. É a casa em cima da areia. E aí, o que é a palavra aqui? A palavra é a virtude das bem-aventuranças. A palavra aqui é o cerne da lei, é os meios de graça, é a perseverança, é a cosmovisão cristã, né? Então, a gente tem que sempre entender o que é a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã fala de autogoverno, não fala de um Estado acima do indivíduo, não. Não tem Estado. Eu sou o reino de Deus. É um autogoverno. O Adão, governava o Éden, não era Deus. Deus ia lá ver como estava, mas era Adão o responsável. Isso é autogoverno. Nós temos o nosso autogoverno. Nós somos livres para escolher a vontade de Deus. E essa vontade de Deus deve promover o quê? A glória dele, o reino dele. Por isso que é cultura. O que é cultura? Deus cultivou a terra para nos criar. E nós somos frutos dessa cultura. Para quê? Para que a nossa cultura, o nosso que vem da palavra culto, o culto a Deus, glorifique o nome dele. Então as nossas relações devem reproduzir a ética de Deus, os princípios de Deus. E aí o problema é entender, óbvio, o cristianismo tem problemas e ele é reformado, por isso que tem as reformas, né? Mas a gente tem que reformar sempre em base da sola Escritura, sempre em base dos princípios da Escritura, porque foram elas que trouxe a democracia liberal, foram elas que trouxe o direito individual, foram elas que trouxeram a ideia do direito universal, foi ela que criou as mudanças que estão até hoje na sociedade. Então, eu entendo que existem erros, mas você dizer que ele é fruto de toda a raiz de machismo, desigualdade e todos os ismos possíveis, você não entendeu o que era o homem antes disso. Você não entendeu o que era a antiguidade, a pré-história, e não entender o que era o homem da Idade Média, né? Então, a gente tem que entender, a gente não pode fazer anacronismos, né? O que era o direito internacional, o direito individual, existe tem 300 anos. Né? A gente tem 10 mil anos de civilização humana. Então é algo muito novo. Então a gente tem que entender tudo isso. Para quê? Para que a gente tenha a Escritura como base, a cosmovisão. E essa cosmovisão define. A Bíblia diz o que é família. O que é família? A Bíblia de Deus, a Bíblia diz o que é ser um trabalho. Trabalho não é maldição. Trabalho é bênção, porque com o trabalho você glorifica a Deus, porque Deus te vocacionou ao trabalho. Então ele explica o que é trabalho, ele explica o que é família, ele explica o que é igreja. Ele traz a luz, por isso que Jesus é a luz, é aquele que ilumina as trevas da nossa realidade. E é isso que Jesus está falando. O meu ensino é fundamento. Se vocês ouvirem praticar e permanecer, vocês vão ser salvos. Então por isso que é muito importante. Quem é esse edifício que nós estamos construindo? É em cima de quê? E aí eu não estou chegando a discutir a pessoa e nem quem falou. Eu estou discutindo é só a escritura ou não? Eu estou saindo da discussão do vídeo da pessoa, mas é só a escritura que Jesus está falando aqui. Por isso que, qual que era o problema de você não ter a sola escritura? O que a Igreja Católica fazia? Eles acreditavam que eles eram inspirados por Deus, assim como os apóstolos a escreverem, e em cima das escrituras eles escreveram a tradição católica. E aí você vê todos os problemas dessa tradição católica. Que está vigente até hoje. O judaísmo vai na mesma linha. O judaísmo, por que você tem a Torá e a Talmud? O que é a Talmud? Talmud é as interpretações rabínicas que fazem tratados. Por exemplo, vou dar um tratado da época de Jesus. Trabalho é o quê? Arar a terra. Arar a terra é trabalho. Então, tudo aquilo que levanta pó é trabalho. Então, se eu cuspir no chão é trabalho. Então, se eu não posso cuspir no chão. Aí eles começam a falar, o que é trabalho? Trabalho é carregar alguma coisa. Por isso que eles brigam com um cara, o coxo, que é curado no templo de Betesda, que está lá há 12 anos. E aí eles brigam porque ele está levando uma cama em suas mãos no sábado. Isso não era trabalho segundo a lei.
Mas aí não, por causa do tratado da Talmud era trabalho. Então, aí a gente entra, a meu ver, e aí é a minha interpretação, numa coisa muito complicada. Então, por isso que aí, na reforma, foi colocado um método de interpretação das escrituras, que é o método histórico-gramatical, que é o quê? Você tentar entender o contexto e tentar tirar o princípio mais próximo daquilo que você lê. Então, para você é solo escritura, mas você não dá para viver no litoral, como bem o Fausto falou, não dá para viver no litoral. Então, como que você vai interpretar a escritura? Tem um método, que é o histórico-gramatical, que você vai entender o contexto daquilo que está falando, contexto linguístico e histórico, e você vai extrair o quê? O princípio. E esse princípio é que forma as nossas doutrinas. Então, por isso que é solo escritura, porque você tenta manter o princípio mais próximo do que o texto fala. Pode falar, querido Fausto. Quando Jesus fala da escritura não se tira um pingo do i, né? Assim, e ele confronta, né? A estrutura mosaica, né? As regras mosaicas. Como é que você entende isso? Eu nunca entendi isso direito. Perfeito. Na verdade, Jesus ele diz que ele não veio tirar um só pingo dali, mas ele veio para que ela fosse cumprida. E aí a palavra no grego ali é pleroma, que é cumprida de forma completa. Ele não questiona a lei, ele dá a interpretação correta da lei. Então, quando ele fala de olho por olho, dente por dente, se você olha as escrituras, elas, a leitura de Moisés, é muito comum as pessoas acharem que a lei mosaica ela é né, é a cópia do Código Hammurabi. Na verdade, não. Por quê? Porque a lei mosaica ela revela um Deus ético. Vou te dar um exemplo. Por que você não pode trabalhar no sábado? Qual que é a importância do sábado? Ficar com a família e adorar a Deus. Não existe nenhuma lei que fala sobre isso no Código Hammurabi. Ou quando você vai colher, você colhe. Se cair algo no chão, não pegue. É das pessoas pobres. Depois você abre e deixa. No judaísmo, você não tem escravidão, você tem servidão temporária. A pessoa deve. O que acontece? Eu devo, não tenho como pagar. Os meus filhos não podem ser vendidos. O meu filho pode pagar no meu lugar, mas eles não podem ser vendidos. Nem os meus bens podem ser vendidos. Então eu vou trabalhar para você por 7 anos e após 7 anos você tem que me liberar. Então, existem inovações na lei que apontam para uma ética. É claro que essa ética ela é limitada pelo contexto histórico, é óbvio. Mas ela já é algo muito inovador, ela não é a reprodução. E aí o que Jesus ele faz quando ele fala sobre a questão? Ele vai para o cerne da lei, ele vai para a base da lei. Então quando ele fala, olha, diz olho por olho e dente por dente, e aí ele cria uma nova leitura, que é o quê? Você não vai revidar na mesma medida, você vai fazer o bem. Mas a lei já fazia isso. Por quê? Porque no momento que acontece um erro, por exemplo, você entra no meu pasto, invade minha terra, em vez de eu ir lá e matar você, que seria o normal, você vai pagar um valor pelo erro. Então a lei, só que ela é limitada. Então aí que Jesus fala, olha, você não vai fazer mal com o mal, você vai fazer mal com o bem. Então Jesus ele não está desafiando a lei mosaica, ele está trazendo o cerne da lei mosaica, o que é fundamental na lei mosaica. Mas ele não muda as escrituras. Porque ele fala, eu não vou tirar um pingo da lei, mas eu vou fazer ela ser cumprida como ela é realmente. Como ela é a ideia da lei. Só que, novamente, é uma interpretação onde ele fica fundamentado na lei. E ele tira o que é de cerne da lei. Então, é muito importante sair do texto e entender o cerne do texto. E não colocar coisas que o texto não traz. Aí já é um problema. Porque aí você perde identidade. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que entender o que é cerne da lei, mas a gente não pode perder a nossa identidade. Que é o que acontece com o catolicismo. Porque ele perde a identidade. Porque para o judeu, qualquer símbolo de iconografia seria algo pecaminoso.
E aí você vê toda uma tradição católica em cima de iconografia. Perdeu a identidade. Você vê uma igreja primitiva que é horizontal e não vertical, e você tem uma igreja católica que é totalmente vertical e não horizontal. Então, é por isso que é importante a gente centrar o que é o cerne da lei, daí o Calvino trazer o método histórico-gramatical, para você tirar aquilo que é o cerne. Então, é isso que Jesus está fazendo. Ele está trazendo o que é o cerne. Então, Jesus ele é a verdadeira, por isso que é o novo interpretando o velho. É a verdadeira interpretação da lei. Fala, Romulo. É nesse sentido que eu penso, né? Posso estar errado, obviamente. Lucas, dentro daquilo que você, dentro disso que você falou, até sobre a questão da cosmovisão cristã, em relação, você até citou a questão do Catar, por exemplo. Né? A gente sabe que algumas coisas do islamismo vieram do judaísmo. Agora, por exemplo, a questão da lei do talião, né? A questão do perdão, a questão da misericórdia, não é uma coisa que é forte, se é que existe no islamismo, né? Tanto é que a gente sabe que muitas punições, por exemplo, que são feitas lá, às vezes o cara é açoitado, ou mesmo, por exemplo, tem situações que o cara corta a mão, se ele cortou, né? Agora, como é que fica isso, por exemplo, hoje em dia, nesses países que são muçulmanos? Eles ainda estão na lei do talião, porque eu só vou contar um caso. Especificamente, tem uma pessoa que eu conheço que mora no Catar. Né? Ele mora no Catar, é brasileiro, foi jogar vôlei lá, e depois ele se aposentou e agora ele é trader internacional. Ele faz exportação. E ele comentou que ele tem alguma liberdade lá, mas ele tem que andar na linha. Por exemplo, se o cara for pego bebendo na rua, o cara... Lá, a punição lá é açoite, né? Igual o pelourinho. O cara bate mesmo. Ele mata a pessoa, mas bate. E mesmo porque lá existe relativa paz entre os xiitas e os... Sunitas. Sunitas. Né? Não é diferente de outros países que é mais forte. Lá não existe a questão da ideia da jihad, né? Então, assim, mas como é que fica essa questão, por exemplo, da misericórdia e do perdão? Se não fosse, assim, do que era, tipo, os assírios, os babilônicos e até antes os romanos, e depois na cosmovisão em relação cristã, em relação à questão da misericórdia e do perdão. Então, e aí vai muito o que o Fausto falou, que é a gente não ir no literalismo e a gente entender o cerne da lei. E aí eu acho isso fundamental, que vocês dois salientaram, mas o que a gente tem que ter como cuidado, que é o que eu estava salientando, é não perder a identidade da igreja com esse processo. Por isso que a gente tem uma metodologia para interpretar, para fazer exegese do texto e não tirar algo do texto que não está, não tirar princípios do texto que não está. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Bíblia fala sobre autogoverno. Nós não deveríamos depender do Estado, nós deveríamos atuar com caridade, com ação. Não que a gente não tem que ter ações junto com o Estado, mas é a ideia do autogoverno. A responsabilidade é nossa, e não de um Estado. Se eu falar não, a igreja tem que tomar o Estado e a gente tem que fazer um Estado cristão que impõe tudo isso, eu estou indo contra as Escrituras. Né? Por quê? Porque eu sou o reino de Deus. O reino de Deus começa comigo. E aí a minha cosmovisão deve transformar a minha comunidade. Então é um princípio de autogoverno que está desde Adão. Quando Deus cria Israel, que tem uma filosofia cristã, é porque Israel era o reino de Deus. Depois Cristo vai falar que o reino de Deus não é uma nação humana, mas é um conjunto de pessoas que está em assembleia. O que é a igreja? É o conjunto de assembleia de homens. Então a igreja, para nós, é o nosso, entre aspas, é o nosso reino, é a nossa identidade. E nós, como reino, devemos atuar, não dependendo de nenhuma infraestrutura estatal, porque nós somos o reino de Deus, nós somos o governo de Deus. Isso era tão bem entendido pelos cristãos que igrejas, hospitais, serviço social que foram criados tanto pela igreja católica como a igreja protestante. Isso não existia no mundo grego, isso não existia no mundo islâmico, isso não existia no mundo nenhum. Isso é criação. Por isso que a maioria dos hospitais tem nome de santo, porque eram hospitais católicos ou protestantes,
porque não existia. O Estado vai começar a olhar as estruturas cristãs e vai começar o quê? Fazer aquilo que a gente chama do Estado do bem-estar social, que é uma influência boa, né, do Estado criar estruturas. Mas eu, como cristão, eu tenho um autogoverno, então eu devo promover isso, né, na medida do possível. Nós, como sociedade civil, temos que promover. Então, é isso que a Escritura faz. E não eu chegar, tomar o poder e impor uma cosmovisão. Não, as pessoas devem, como Lutero diz, né, não tem como uma pessoa crer sendo obrigada. Ela nunca vai crer de verdade. A crença é uma liberdade dela crer, né? Então, interpretando a Bíblia é um autogoverno, né? Então, a gente tem que ter a interpretação do texto, óbvio, não dá para seguir no literal, mas saber interpretar a exegese do texto com uma metodologia para que você não faça, nesse processo, uma perca da identidade da cosmovisão cristã. Esse é o ponto. E é isso que, por exemplo, o islamismo, o que ele vai fazer? Ele vai beber do judaísmo, vai beber do cristianismo, mas ele vai adaptar a sua realidade. Então, a primeira parte do Corão, o Muhammad, ele faz uma pregação de paz. Então, aqui, a jihad é santificar-se. Quando ele é expulso pelos judeus da região de Meca, e ele vai para a região dos desertos, e aí ele começa a pregar para as tribos beduínas, a jihad começa a tomar um outro sentido, que é a guerra. Então, já que eles não aceitaram o Consolador de Deus, o Consolador que Jesus havia anunciado que seria o profeta, então agora eles vão receber o castigo, né, que são os infiéis. E agora, por isso que eles podem ir lá e matá-los, porque eles não aceitaram a palavra do profeta. E aí eles dominam aquela região pela violência. E aí, depois disso, você vai ter o quê? A Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é como se fosse mestres do Alcorão que vão criar uma tradição jurídica de sociedade. Então, a Sharia é como se fosse princípios de uma constituição, entre aspas. Então, essa Sharia que normalmente é a base dos governos que são, toda vez que você vê o estão no final, que são governos de estados teocráticos, onde tem a Sharia como base. Então, essa Sharia, ela é a base, e aí, nessa Sharia, como ela é uma construção literalista, que ela reproduz basicamente a lei judaica e a lei, ainda alguns resquícios da lei beduína daquele período, ela tem punições corporais até hoje. Então, por exemplo, pega um casal antes de casar se beijando, chibatada na frente de todos. Se pega a mulher andando sem véu, corta o rosto dela ou joga ácido, tá? Então, essa é a Sharia. Então, a Sharia, ela acaba sendo a jurisdição de uma sociedade. Toda vez que você tem uma mesquita, por que você tem uma mesquita? Significa que aquela comunidade islâmica, ela vai seguir a mesquita, que tem um imã. E o imã profere a Sharia. Então, quando você teve o professor francês sendo morto, por que fecharam a mesquita na França? Porque foi aquela mesquita onde o imã proferiu o quê? O juízo ao professor, que é o Samuel Davi, né? Que é o quê? Que ele cometeu blasfêmia, então ele foi culpado com blasfêmia. Então alguém tem que cumprir a ordem do imã. E aí vai alguém lá e degola o professor, né? Então, toda vez que você tem uma mesquita ela tem uma própria jurisdição, que é o imã que interpreta a Sharia. Então, a mesquita ela não responde a um Estado, ela responde à mesquita, ao imã. Então, isso é muito problemático, Rômulo. Por quê? Porque diferente do islamismo, eles não tiveram a reforma. A reforma é o quê? O Estado laico. É a ideia dos dois reinos que o Lutero fala, né? Que você tem o reino, você tem nesse dois reinos, o reino de Deus, que tem que ser trazido ao reino dos homens, e o reino dos homens é dividido em 4 estruturas. O governo dos homens, a igreja, o trabalho e a família. E aí a igreja ela deve atuar como voz de Deus para trazer redenção aos homens, mas ela está separada do Estado, porque não tem como Lutero fala, impor uma tradição.
essa ideia de Lutero vai chegar, por exemplo, na reforma anglicana e vai chegar a Locke, quando ele vai falar do código, com a Carta de Tolerância. A Carta de Tolerância é a base do Estado laico e dos direitos individuais. Então, por isso que eu falo, você dizer que o cristianismo é algo intolerante é não entender a história do cristianismo. Porque se o mundo ocidental você tem liberdade para você fazer o que você quiser, é fruto da reforma, é fruto do liberalismo. Então, por isso que é complicado. Não quer dizer que não tem erros, mas assim, peraí, você só tem liberdade por causa dessa transformação. O islamismo não passou por isso, Romulo. E ele não passou. Só retomando isso que você falou, para dar esse foco. Normalmente, quando a imprensa, você citou a questão aí desses atentados que Hum. na França, né? Teve até um padre ortodoxo também. O padre tomou 2 tiros. A gente não sabe, a gente não sabe quem atirou nele, então não dá para dizer. A gente dá para dizer os 3 em Nantes, né, na Catedral de Nantes, que foram assassinados e uma dessas pessoas foram degoladas, né? Desculpa, pessoal, mas é a notícia. Lucas, normalmente a imprensa ela vincula esse tipo de atentado, de ato, a radicais fundamentalistas. Né? Agora, por exemplo, se você está dizendo para mim que uma mesquita tem uma imã que dá uma ordem, a princípio nem todo mundo que frequenta aquela mesquita é um radical islâmico. Né? Então, quer dizer, a princípio poderia ser qualquer muçulmano que estaria ligado a uma mesquita sob a, vamos dizer assim, a direção espiritual de uma imã, é um potencial executor de uma ordem que seja para degolar alguém, ou não? Então, é difícil a gente definir. O que a gente pode pegar é as pesquisas. Tem uma pesquisa da Pearhouse Research, que é como se fosse uma central de dados dos Estados Unidos, de 2012, que ele faz um levantamento sobre a questão desses temas, o Rômulo. E aí, por essa pesquisa, dá para saber até que ponto você tem mesquitas que vão nesse literalismo da Sharia ou até não. Então, nessa pesquisa, ele faz essas perguntas. Você é a favor da ISIS, dos movimentos de jihad? Você é a favor da Sharia? Então, nas pesquisas, dá em torno, em média, eu vou falar em média, tá? Porque eu não lembro os valores certinhos. Então, em média, aproximadamente, dá 1/3 da população islâmica. Ou seja, se eles são mais de 1,5 bilhão, daria por volta de 300 milhões de pessoas que ainda têm esse pensamento. Por quê? Porque quanto mais a mesquita tem contato com o mundo ocidental, mais esses aimãs eles mudam a sua perspectiva da interpretação da mesquita. Eles começam a transformar. Só que não são todos. Então, assim, e aí quando você tem uma imigração onde você não controla quem entra, quem é essa pessoa, da onde veio, por que veio, e aí você não controla também, você não faz uma crítica a uma parte do islamismo, você fala que isso é uma pessoa, aí você não faz a reforma. Se você não tem um confronto, você não tem por que o islamismo mudar. Então, assim, é uma parcela menor, não é a maioria, são 300 milhões, mas tem que ser algo que tem que se apontar. Olha, existe esse tipo de islamismo, esse islamismo é usual de uma boa parte, de uma parcela da população, e tem que ser enfrentado. E aí, o que os Estados ocidentais deveriam fazer? Começar como no Japão. Por que no Japão não tem mais atentado? Toda mesquita ela é acompanhada pelo Estado japonês. Ela é acompanhado. Quem é o Aimã? Quem é o Aimã? O que o Aimã prega? Como prega? Por quê? Não é preocupação que tem. Só para você entender. Vamos supor que esse movimento, por exemplo, de radicalismo muçulmano, né, ele se uniforme. A gente sabe que em muitos países do mundo, né, cristãos têm sido massacrados. Sim. Né, com isso. E nós mesmos, como cristãos, né, dentro da tradição judaico-cristã, nós não somos, por exemplo, incentivados, muito pelo contrário, somos repreendidos se a gente fosse, por exemplo, usar a força, né, como, né, ou vingar na mesma moeda. Né? Agora, Sim. será que a gente vai ser, por exemplo, massacrado de forma passiva? Né? Quer dizer, eu tenho um pouco assim de dúvida como lidar com essas situações. Se chegar uma pessoa querendo me matar, eu vou dar meu então, como como não é que
É, depois que você me veio à mente. são duas. De repente, queria até falar ao irmão César aí como um ex-militar aí, sobre a visão dele sobre isso. São dois pontos, né? A Bíblia não diz que você não pode resistir a nada, ele pode que você pode se defender. Mas o ponto aqui, como igreja, a gente é voz do Senhor, a gente tem que o quê? Orientar os estados a tentar regulamentar isso. Por quê? Por que que hoje você tem preconceito com o Islã? Porque não há uma clara divisão de quem são os extremistas e de quem não são. Você coloca todo mundo no mesmo balaio. Então o Estado teria que criar ferramentas para conter esse tipo de islamismo mais radical. Então, o que que a França deveria fazer? Como o Japão. Deveria cadastrar os aimãs, quem são os aimãs, quem são as mesquitas, o que tem sido pregado, o que não tem sido pregado. No primeiro momento, vai ser uma coisa mais forte de controle. Mas com o passar dos tempos, isso vai acabar consequentemente transformando. Mas é muito complicado. Isso eu vi num estudo. Né? Eu vi isso, não é meu, eu vi num estudo falando o exemplo do Japão. Né? Pode ser outras alternativas, eu não tenho resposta. Como igreja, o que a gente pode fazer é orientar, né, falar do que está acontecendo, orientar o Estado a tomar ações e orar. Né? Agora a gente não pode fazer uma cruzada. Né? A gente não pode pegar em armas e fazer uma cruzada. Tá? E aí, eu não tô, a cruzada é um outro movimento que eu não vou discutir aqui, que tem tudo a ver isso com a questão dos dois devedores. Né? O papel da igreja é o quê? É levar as pessoas ao arrependimento. É orar, levar as pessoas ao arrependimento. E essa passagem, ela traz o quê? Que todos nós somos pecadores. Né? Quando ele fala do 550 denários, ele brinca com 50 denários porque o Simão se achava justo. Ah, então você só deve um pouquinho, mas você também deve. E aí ele mostra que aquela mulher, ela foi perdoada não porque ela beijou Jesus, ela lavou, ela ungiu Jesus, que era que o Simão, se considerasse Jesus realmente alguém importante, teria feito, mas ela creu que Jesus poderia redimi-lo, que a salvação pela fé, até que a palavra que é usada para perdão não é perdão, é charizomai, que vem da palavra charai, que é graça, né? Ou seja, a graça de Deus o perdoou, né? Então, nós como igreja, o que a gente pode fazer sobre essa questão é o que a Portas Abertas faz muito bem, que é fazer um mapa dessa violência contra a igreja, ajudar esses cristãos que são perseguidos e orar e tentar deixar público o que tem acontecido para que a questão da sociedade possa se mover com leis e regras para que os cristãos possam ser protegidos. Por isso que, e aí eu não estou falando da pessoa, mas por isso que o termo cristofobia ela é importante ser usual no nosso meio, porque sim, há uma perseguição cristã mundial, sim, mais de 10 mil cristãos, de 5 a 10 mil cristãos morrem por ano perseguidos. Uma igreja é queimada a cada 30 minutos. Se isso não é perseguição aos cristãos, eu não sei. Né? Então, tem que ser falado. A imprensa, ela não tem interesse em divulgar isso, né? Parece que eles silenciam. Eu fico imaginando, por exemplo, se entrasse um cristão numa mesquita e degolasse 3 muçulmanos, o que teria virado? Agora, como entrou um muçulmano e matou 3 cristãos de uma igreja católica, o pessoal lamenta e tal, mas, assim, eu acho que existem 2 pesos diferentes em relação a uma coisa. Eu não sei, assim, irmão César, do ponto de vista do Código Civil, eu posso agir em autodefesa, não posso? A pessoa Sim, quiser vir sim. degolar, eu posso. A própria Bíblia permite a resistência. Não, eu só estava adicionando que a própria Bíblia diz sobre a resistência, né, lá em Deuteronômio. Mas pode falar, César. Então, César, abre o microfone Eu aí. acho que congelou a imagem dele. Congelou. Mas não sei o que está acontecendo, está chegando no supermercado, pelo menos para mim. E existe, na verdade, dentro do
militarismo uma coisa que busca dizer que é incompatível o cristianismo das atividades militares ou policiais militares. E há uma linha que busca explicar que isso não é incompatível. E aí eles entram na teologia paulina, que ele diz que devemos respeitar as autoridades, e a autoridade não traz debate e essa autoridade que os policiais e os militares estão investidos para exercer a sua função, ela vem de Deus. É uma autoridade delegada. Tanto que quando há um confronto, né, isso vai num crescendo até chegar a... Porque você imagina um profissional que em um determinado momento encontra uma parturiente e que ajude, auxilia um ser humano vir à luz. E no instante seguinte ele entra num confronto que vai num crescendo de rotina até que chega a ceifar a vida de uma pessoa. Como fica a cabeça dessa pessoa? Ele entra num descongelamento, depois de passar por um período desses, ele entra numa descompressão e há um tratamento de cunho psicológico. Infelizmente, no estado de São Paulo, nós não temos instituído o espiritual. O apoio espiritual ele é voluntário. Nas Forças Armadas existem lá os capelães, que entram exatamente na questão do apoio espiritual. E aí ele anda para e passo com a psicologia para poder fazer com que esse profissional volte à normalidade. Para que ele não fique... Porque assim, uma coisa é você treinar. Você pega uma arma e tem um alvo de papel ali na frente, você treina as suas rotinas. Ah, você acertou, fez 5 pontos, 10 pontos, mas é alvo de papel. Quando você entra no cenário real, você aciona o gatilho da sua arma e chega no alvo e o alvo sangra. E dependendo do local onde você acertou, mesmo que você desenvolva as suas rotinas, de pegar com uma certa inércia e levar até uma instituição como o Hospital das Clínicas, por exemplo, que é referência em termos de tratamento, e por mais esforço que o médico faça, ele chega lá no final e faleceu, como que fica a cabeça dessa pessoa? Então, nós, no estado de São Paulo, perecemos desse contexto até de... Nós temos o apoio psicológico, mas não temos o apoio espiritual. Ele, por ser voluntário, ele ainda é incipiente. E isso, se formos levar, por exemplo, eu já fiz teologia, eu e a Vivian ali, a Vivian deve ter feito também um estágio. E nós vimos ali no Hospital das Clínicas que mesmo os médicos precisam do apoio espiritual dentro do contexto de capelania, porque eles estudam lá 8 anos, 10 anos, fazem residência e faz tudo que a ciência deu para eles e o paciente morre. Então ele precisa de um cunho espiritual para dizer que Deus é o Senhor e da morte. Então, por mais esforço que ele faça, por mais que a ciência diga, uma hora essa vida é ceifada. E ele, por mais que se esforce para que ela não seja ceifada, ela vai acabar sendo ceifada. Aí entra a questão militar, né? Militar das Forças Armadas, que vai para o confronto no teatro de operações, e a função dele é eliminar o inimigo. Como é que fica esse cara quando ele volta? E nas forças policiais, nos militares do Estado, ele está num cenário também muito complicado, porque ora ele é comunitário, aí já é diferente dos militares, porque os militares vê o antagonista como inimigo. O policial não tem inimigo, mas no meio daquele contexto da convivência social, alguns saem à margem das normas sociais. E essas pessoas precisam ser trazidas de volta. E essa rotina de trazer essas pessoas de volta, elas às vezes se complicam, porque ao usar da força, né, que vai da dissuasão, desde o verbalizar, pare, age, vire as costas para mim, coloque as mãos onde eu possa ver, etc. Vai desse verbalizar ao uso de determinadas armas não letais que chega à arma letal. E se você chega lá no extremo, como que você fica na sua cabeça? É o seu psicológico. E você saber que você foi obrigado a acionar um gatilho, depois de toda uma técnica que você teve no treinamento, e que tudo bem, pode não ter sido isso, mas foi um meio que
ceifou a vida daquela pessoa. Então, existem essas questões e um esforço, inclusive, dentro do Estado de São Paulo, que não é institucional, nós não temos capelães institucionais, como as Forças Armadas têm, de trazer esse ser humano de volta para que seja uma pessoa saudável. Então, a ideia do apoio espiritual não tem proselitismo, embora eu seja metodista, o meu esforço lá não é trazer pessoas para o metodismo, e sim dar a ele algo para e passo junto com a psicologia e dar a ele condições de ser saudável. Então entra dentro do critério da saúde. Bem-estar físico, psicológico, né? Social, e aí entra o espiritual. Então ele tem que ter equilíbrio nesses. São mais campos, né? Mas esses 4 são os principais, para que ele possa voltar e se reintegrar e exercer essa atividade dele de forma saudável dentro da comunidade. Mas o que é colocado pelo apoio espiritual é que essa atitude de defesa de si próprio ou de outro, que é o que normalmente acontece quando ele está nas ruas, né, que isso aí não é incompatível com o cristianismo. Ele pode ser cristão, ele pode ser membro de uma igreja e ser policial militar, ou ser militar das Forças Armadas, e exercer com maestria a profissão dele, para que ele tenha dentro, a conotação que a gente usa lá, é para que ele seja saudável. Então você está apto a ir para as ruas, você está apto a exercer a sua função, dentro da questão de salubridade e não dentro da questão religiosa, dizer, não é a questão de reforma, mas é uma questão de equilíbrio, para que ele seja considerado saudável. Mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui atingir aí a meta, mas é mais ou menos isso. Legal. E ver como que a igreja é importante agir em todas as áreas, né? Porque até que o César, né? Você faz parte de um grupo que dá esse suporte, até o grupo de inteligência aqui de São Paulo, não é, César? Como eu disse, né, existe a função institucional da capelania, que é o apoio espiritual, nas Forças Armadas, na carreira, Uhum. inclusive alguns pastores nossos, né, foram para a Marinha, para a Aeronáutica, para o Exército, e lá ele vai exercer uma carreira durante os 30 anos dele, vai ter ascensão na hierarquia, e a função dele, profissional, é estar ali trabalhando dentro do apoio espiritual. Entendi. Aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais Da União? nós não vamos criar isso não, mas nós não temos essa questão. Né? Aí entra a questão do voluntariado. Entendi. A gente de Cristo, e vai no esforço de buscar voluntários. Nós vamos ver lá que a grande maioria faz então essa lacuna deixada aí pelo Estado. Tenta cobrir isso. Mas mesmo assim, por ser voluntário, ainda tem falha. Entendi. Tenta fazer cursos, etc. Para adequar as pessoas. Mas ainda não é perfeito. Poderia ser. Entendi. Bem, muito importante. E só para concluir a aula de hoje, e aí faltou as parábolas de Mateus 12, né? E é muito importante essa parábola de Mateus 12, tanto 25 ao 29, 43 ao 45, para a gente entender o que é a figura do diabo na Bíblia. Né? Eu não vou entrar aqui no mérito da aula, que a gente falou sobre a demonologia no judaísmo, eu já vou entrar no Novo Testamento, só se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu me referi na parte judaica. Mas o que o Novo Testamento fala que é o diabo? É importante. Primeira coisa, da onde vem o pecado? O pecado vem do coração do homem, vem da cobiça. Tiago fala sobre isso. Né? Então, o que o diabo faz, então, se o pecado vem do coração do homem? Né? Porque quando a figura da cobra, que é a figura do diabo, por que a figura da cobra? A cobra é uma figura daquela que enfeitiça o indivíduo. Né? Então, a figura da cobra é sempre aquela que enfeitiça, que mente, que muitas vezes engana. Né? Então, a cobra, que é essa figura enganadora, ela reforça a figura do diabo, que é o que tenta. Então, ela tenta
a pessoa que está, a Eva no caso. E a Eva diz o quê? Né? Ela fala que ela não poderia nem tocar, ela acrescenta o texto. Né? Deus não falou que ela não poderia tocar, ela falou que não poderia comer, ela não falou que não posso nem tocar. Aí a cobra fala, não, mas você sabe por que ele não quer que você coma do fruto? Porque você vai ser igual a Deus. Então ela viu que o fruto era desejoso e comeu. Ou seja, o que tornou o fruto desejoso? A ideia de ser igual a Deus. E aí o que representa aí o fruto? O bem e o mal. Por quê? Agora o homem define o que é bem e o mal e não as escrituras. Então não é mais a cosmovisão de Deus, a Bíblia, que define o bem e o mal. É o próprio homem. E aí a gente entra no relativismo, né, o homem pode definir o que é bem e o que é mal. Então, o que seria o diabo, então? Essa figura que tenta o indivíduo. Ela também é a figura do poder dos ares. Por isso que muitas vezes, principalmente nos textos paulinos, ele fala de potestades do ar. Ele está como se fosse nos ares. E por isso que ela sabe algumas vezes informações de quem nós somos, né, do que nós falamos, e usa isso, né? E usa isso. E aí seriam castas, né, onde você tem domínios, né? Por isso que Paulo também usa o termo potestades, porque teriam domínios, cada um atuando em cada região. E qual que seria o papel deles? Tentar o homem. E aqueles não só tentar, mas fazer o mal. Porque aqueles que não têm a proteção de Deus, né, que não têm o sangue de Jesus, elas podem atuar mais diretamente, né, e aí pode ter questões de possessão, de doenças, né? E aí a Bíblia faz uma clara diferença. Nem toda doença é uma possessão, porque a doença é reflexo da nossa carne pecaminosa que vai falecer, tá? Então, não é doença quer dizer que é demônio, quer dizer é o resultado. Deus falou, você vai comer desse fruto e você vai morrer. Então, o Adão era para ser eterno. Ele não é mais eterno. Por quê? Porque pecou. Por isso que nós vamos ressuscitar no corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? Que não tem a marca de Adão, que não adoece, que é perfeito, né? Por isso que o nosso corpo tem que ser refeito. Mas, voltando aqui, então, há doenças que são questões demoníacas, o texto bíblico fala, que é a ação de demônios, tá? Mas nem toda doença é demoníaca. Exemplo, o texto que fala do cego e do mudo, né? Ele fala que era cego, mudo e tinha demônios. E aí Jesus expulsou e abriu os olhos dele. Quer dizer que todo cego tem demônios? Não, o texto deixa claro que é a possessão demoníaca que leva à doença. Então, esse mal, ele atua com doenças, com possessões e vícios. Só que no cristão ele não pode atuar, por isso que a Bíblia fala que o demônio está com o derredor, tentando no quê? Nos devorar. Como que ele vai devorar? Ele vai gerar uma tentação, uma armadilha, essa armadilha vai gerar a gente pecar, só que o pecado ainda não tira o sangue de Jesus de nós. Por quê? Porque é um sacrifício, diz lá em Hebreus 9:27. Ele morreu uma vez só. O que vai fazer, então, nós abrirmos espaço para o diabo? A continuação, e aí desse pecado que se torna uma iniquidade, essa iniquidade não confessada se torna um vício, e esse vício vai fazer nós sairmos do caminho de Deus e aí nos entregarmos a esse novo regente. Então, é assim que atua o diabo no Novo Testamento. Aquele que tenta, aquele que traz o mal, principalmente as pessoas que não creem, né? Tem ação direta, aquele que não tem ação direta, mas ele sempre vai soltar ao nosso redor para destruir a nossa fé, com um pecado, um vício e a destruição dessa pessoa, dessa família. Por isso que muitas vezes quando a gente vê famílias cristãs destruídas, pode perceber que ela é inerente a uma iniquidade, ela é inerente a um vício, que é isso que o maligno quer. E aí, a figura de Jesus aqui é a figura que veio para destruir o reino de Satanás, o reino do mal, essas potestades, esse governo. Por isso que Jesus brinca. Como que diabo pode ir contra o próprio diabo? Porque o diabo era visto como uma potestade também para os judeus, como um governo. Não faz lógica. Então, se seus discípulos, seus que são os filhos,
consegue expulsar demônios, e eles tinham bastante dificuldade, que eles faziam quase um encantamento para expulsar, né? E ele, apenas com a palavra, expulsava, ou seja, mostraria a autoridade que os discípulos dele têm. Se eles expulsam em nome de Deus, eu expulso. Como que eu não posso expulsar também em nome de Deus? Então, se eu expulso somente pela palavra em nome de Deus, logo o reino de Deus é chegado, e aí eles teriam que se subordinar a Cristo. Por quê? Porque ele é o valente que saqueou o reino maligno. Daí a figura de Isaías 49 e Isaías 53, é aquele que destruiu o valente. O valente é o reino do inimigo maligno. Ou seja, por isso que a gente não pode ser tocado, porque ele saqueou e pelo seu sangue nos protege. Daí o texto seguinte do espírito imundo, que é a ideia que ele saqueou, ele limpou a casa, mas quem garante a proteção dessa casa, quem garante nós sermos livres, é ele. E aí, quando essa casa está vazia, significa que o hóspede não foi recebido. Né? O famoso, a casa varrida pronta, o hóspede não foi aceito. Né? Por isso que ela ficou vazia. E aí a casa pode ser tanto Israel como uma pessoa. E aí, se nós não aceitarmos a natureza de quem é Cristo em nossas vidas e persistirmos, a nossa vida seria 7 vezes pior como era antes de nós termos aceitado. Então, as duas parábolas falam da natureza de Deus e como que Deus ele veio, o bendito do Senhor veio para destruir esse reino do maligno, e por isso que nós temos que persistir nas suas palavras, nos seus princípios, para que nós não sejamos levados à tentação. E aí é outro ponto, outro princípio. Nós autogovernamos. Por isso que a Bíblia tem um código ético de valores da família, de valores pessoais. Por quê? Porque nós não devemos ser dominados por qualquer desejo. Por exemplo, o casamento monogâmico. Por quê? Os dois formam um só, é uma comunidade com o Pai. E mais do que isso, o que é o amor? O amor é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é o maior exemplo do amor. Eu só vou ter minha esposa, por quê? Porque eu amo ela. Significa que o homem não vai ter desejo a outra mulher assim naquela casa? Vai, mas ele vai negar a si mesmo para se manter unido um só com Deus. Então, por isso que a gente tem que falar de princípios de Deus que não perca a identidade. Né? Não perca a identidade do que é a família, do que é o casamento, que a Bíblia deixa claro. E como ela importa. A família é a estrutura da sociedade. Se a gente pegar a sociedade americana que está doente, você pega lá antes de 1960, 70% das famílias nos Estados Unidos tinham filhos dentro do casamento. Hoje são apenas 30%. E aí o que aumentou lá nesse período? Uso de ópio, opicídio. Mais de 50 mil pessoas nos Estados Unidos morrem viciadas de uma variação de um remédio para dor, ou de drogas que derivam, como fenil, de ópio. O que aumentou nisso? O uso de bebidas, o vício de outras drogas, suicídio, violência social, desigualdade. Por quê? Quando uma criança nasce sem a figura do pai, ele tem vários problemas psicológicos e muitas vezes ele não consegue ir para a faculdade. E aí, tendo um trabalho ruim, ganhando pouco, ele acaba sendo um ambiente fértil para o crime organizado. Então, olha, como que o desmoronamento da família, ela afeta todas as realidades sociais. Por quê? Porque Deus é o Deus da família. O Deus é um Deus de aliança. Ele faz aliança não só com a igreja, mas conosco, que somos as famílias. E como pai, ou filho, ou esposo, eu tenho uma aliança com ele e um propósito. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Esse é o meu propósito como marido. Se eu não estou cuidando, eu estou falhando. Se eu sou pai e não estou cuidando do meu filho, eu estou falhando. É uma aliança. Então, por quê? Porque o reino de Deus veio para destruir as obras das trevas. Então, tudo começa com a gente, com a nossa família, com a nossa igreja. Tá bom? Então, já passamos do horário, era até 11h30, a gente passou 13 minutos, eu peço desculpa. Então, basicamente, foram essas parábolas que a gente trabalhou. Alguma dúvida? Uma pena que é pouco tempo, porque tem muita coisa interessante para a gente conversar. Mas eu agradeço aí, Lucas, a tua disponibilidade de responder aí as minhas questões. Que isso, Rômulo, é um prazer. E peço desculpa a qualquer comparação ou algo que eu tenha falado que possa ter ofendido, não foi a minha intenção a todos.
Outra aula ao vivo, perfeito. Mesmo horário? Mesmo horário. Aí eu queria falar, vocês querem nesse domingo ou vocês querem no outro? Vocês que decidem, vocês que mandam. Eu acho melhor nisso, porque senão vai quebrar de novo, vai quebrar o andamento das parábolas, entendeu? Tá. Tem que pegar as parábolas e mandar ver nelas. Aham, É melhor ter logo ele, pra depois não quebrar no meio. tá bom. E aí eu agradeço a vocês a disponibilidade por tudo e também por entender que é importante a gente não passar esse fim de semana da reforma sem ter nada da gente ter publicado. Amém? Fausto, você poderia orar para nós terminarmos, então, por gentileza? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia, pela tua palavra, Senhor. E nós, Senhor, temos sempre no nosso coração, Pai, que a tua palavra é eterna, apesar de nós, pecadores, Pai. Nós te agradecemos porque a tua palavra, o mundo passa, mas a tua palavra não passará, Senhor. Agradecemos pela vida do Lucas, por todos aqui presentes, Senhor. Seja conosco, Senhor, nesse feriado e nesse final de semana. Muito obrigado. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos, estarem juntos. E convido o próximo domingo a gente também estar junto, né, que vai ser uma aula especial sobre a reforma. Valeu, gente. Amém, meus amados. Um bom domingo para vocês. Até a noite no nosso culto. Amém. Bom domingo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Júlia. Tchau, Karina. Tchau, Thiago. Leda. Fausto. César. Tchau, tchau. Uma boa tarde para todos. Boa tarde.